Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. E o começo é sempre um agradecimento àquele que vai trabalhando, vai ficando beneficiado, mas vai possibilitando a roda e rodando. A nossa função é essa, é possibilitar esse movimento, ter essa harmonia. E aquele que possibilita, independente dele, ele vai dando a cor, ele vai dando a forma. E ele faz parte daquele conjunto, daquela engrenagem, e o trabalho vai fluindo. Fico assim muito feliz de me encontrar trabalhando com essas equipes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala estas palavras, que é um ensino para cada espírito humano tomar muito cuidado com ele mesmo, está falando também da vida interior de cada espírito humano. E cada um sabe como ele se comporta. E todas as coisas têm a influência. A pessoa pode estar pensando que a outra pessoa não sabe o que ele está pensando, mas sabe-se assim que uma pessoa apresenta uma simpatia, outra pessoa apresenta uma repelência. Isso é bem simples de observar, que tem crianças que o adulto gosta de ficar nas proximidades daquela criança e tem crianças que apresentam uma condição de ser repelida. Aquela criança que é simpática e aquela criança que é antipática é o adulto hoje. E esta é uma observação que a pessoa tem que estar dentro dela, sentindo aquilo que ela está pensando. E ela tem que observar que os pensamentos dá a ela aquela simpatia ou dá a ela aquela repelência. A vida de cada um tem muita importância para ele mesmo. E ele tem que observar que do jeito que apresenta uma coisa agradável, apresenta também a repelência. O corpo de matéria fina de uma pessoa vai agregando os pensamentos da pessoa, o sentimento da pessoa. Cada um tem que observar que para todas as coisas na vida interior de uma pessoa tem a correspondência da vida exterior. No caso dos seres humanos sobre a Terra, cada um tem o tempo dele. Independente do tempo dele, a Terra também apresenta o seu tempo. E esta condição, cada um pode ir fazendo observações. A pessoa vai confirmando que a Terra tem o tempo dela. Se a pessoa apresenta-se atualizada com os acontecimentos, ela vai confirmando que a Terra tem o tempo dela, e o espírito humano se encontra sobre a Terra. Ele encontra-se preso à Terra, e esta condição é bem simples. No amadurecimento, tem a condição de ir para as alturas luminosas. Com a acomodação, tem a condição de ficar preso à terra. Cada um vai observando que durante um plantio de trigo tem muitas sementes que se perdem e tem muitas sementes que saem da terra trazendo as espigas, e aquelas espigas que apresentam maduras, apresentam melhores. Aquele que fez o plantio vai fazendo a seleção das sementes, e muitas sementes se perdem. E cada um tem que observar que na conduta do espírito humano sobre a terra, ele poderá não ter o tempo para ele melhorar-se, para ele sair da terra, para ele livrar-se dos conceitos que ele recebeu. E é bem simples, um conceito tem aquela condição da acomodação. Com esta condição dentro dele, ficou preso à terra, e o seu corpo de matéria fina não terá a possibilidade de ressurgir, de renascer. Se a pessoa observa, ela, para ir para as alturas luminosas, ela terá que fazer esforço todo o instante. Ela tem que perceber assim que o corpo físico de uma pessoa apresenta uma limitação. Para a pessoa levantar todos os dias naquela hora, ela tem que ter o método de ter o alimento adequado.
Para ela ter a correspondência no ambiente de trabalho, ela tem que ter um método com o alimento e ela tem que ser cuidadosa. Todo o dia da pessoa tem que estar envolto para as responsabilidades que ela tem. Quando uma pessoa fala assim que ela trabalha muito, que ela precisa de descanso, e isso é verdade, porque o tempo do repouso possibilita a pessoa refletir sobre os ensinos. E a força que uma pessoa recebe é como ela utiliza os seus pensamentos. Se ela recebe a força e utiliza erradamente através dos pensamentos, tem pensamentos de inveja, de ciúmes, pensamentos de maldades, e os pensamentos têm esta relação. Quando a pessoa pensa mal para as outras pessoas, ela vai observando assim que dentro dela ela julga que se encontra mais evoluída, e a referência de uma evolução está conforme aquela pessoa irradia, e essa irradiação repercute nos seus descendentes. Se ela realmente fosse evoluída da maneira que ela se encontra pensando, os seus descendentes seriam nobres, polidos, seriam qualificados. E a qualificação não quer dizer porque a pessoa tem um trabalho e nesse trabalho ela tem uma boa remuneração financeira. Não quer dizer que aquela pessoa apresenta qualificada. É fácil, assim, fazer uma observação dos conhecimentos que nós temos todos os dias. E também, muitas vezes, a pessoa julga por não ter um desenvolvimento social, ela apresenta qualificada. A qualificação é como a pessoa faz em relação aos ensinos, qual o procedimento que ela tem com os seus pensamentos e qual é a maneira que ela está utilizando para ela ter a germinação, conforme aqueles grãos de trigo qualificados apresentam assim que são colocados no solo. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus, vindo do divinal, pôde dizer estas palavras com todo o conhecimento. Ele, das alturas luminosas, pôde ver o desenvolvimento dos espíritos humanos e pôde trazer os ensinos, trazer a sua mensagem para que os espíritos humanos tivessem a oportunidade de retornarem à pátria espiritual. Os próprios espíritos humanos que fecharam o seu retorno à pátria espiritual, aceitando as informações, as instruções que recebiam, sem fazer uma verificação, acomodaram-se. E aquele espírito humano que apresenta um interesse em ter dentro dele o desenvolvimento, ele tem que ir observando que as coisas exteriores são muito importantes, se ele souber usar. Se ele não souber usar, todas as coisas tornam-se um empecilho. Esta observação é fácil de observar numa pequena escala. Se um agricultor tem uma quantidade de grãos e ele utiliza bem a maneira de colocá-los no solo, poderão trazer uma multiplicação. Num plantio seguinte, ele vai ter para o seu sustento e para um novo plantio. A vida de cada um apresenta o mesmo desenvolvimento. Quando Jesus traz os ensinos, Ele está querendo que os espíritos humanos observam os seus pensamentos e observam que cada um tem um corpo de matéria fina. E esse corpo é necessário para a atuação do espírito na matéria grosseira. Tem um tempo o corpo físico que a pessoa utiliza. Todas as coisas externas apresentam um tempo. Fica fácil de observar uma pessoa que construiu uma moradia. Quando aquela construção foi erguida, para aquela pessoa, para o jeito que a pessoa pensava, como seria utilizada aquela moradia, foi muito boa. Alguns anos depois, se aquela mesma pessoa vai erguer uma outra moradia, o jeito dele, ele já modifica a maneira da nova construção. Na nossa vida, com os pensamentos, cada um tem que fazer esta observação.
pureza dos pensamentos deixa o corpo de matéria fina limpo, possibilitando que a pessoa não fique presa à terra. Com isso, ela vai tendo a oportunidade, quando o corpo físico ficar envelhecido, ter um desenlace com aquele tempo certo que precisa de ter, sem ter que entorpecer o corpo de matéria grosseira, porque toda época na vida da pessoa que teve esta boa vontade, ela utilizou o tempo dela para ter o conhecimento. Agora o corpo físico apresenta envelhecido e a pessoa tenha o conhecimento da matéria fina e ela vai fazendo a transição de uma maneira consciente, porque independente da pessoa, ela tem esta transição. Com o conhecimento dos ensinos, ela vai percebendo que ela muda a norma temporal dela. Ela relata para uma ou para outra pessoa que ela, um instante antes, pensava que encontrava-se numa determinada localidade, que num período anterior ela teve vivências naquela localidade. Com o conhecimento dos ensinos, essas vivências passam a serem a condição que o espírito está tendo para fazer o resgate dos fios que ela teceu naquela época, naquela localidade. Dá a ela uma estrutura e ela vai observando assim que, independente dela, toda a sua vida no período anterior vai passando por ela. Com a clareza dos ensinos, ela vai tendo a compreensão. Ela não poderia ter tido uma vivência diferente. Ela precisou realmente de ter aquele tipo de vivência. Conhecer os ensinos dá a esta condição. A ausência que uma pessoa tem por estar descuidada, não ter interesse, de toda época cada um recebe os ensinos. Porque se uma pessoa fala assim que ela precisa de ter os auxílios para realizar um ato, para realizar um passeio, para realizar um trabalho, então ela está querendo os auxílios de onde? De onde vem a procedência desses auxílios? Toda época na vida de cada um, ela tem informações e instruções sobre os ensinos. Voltar para a pátria espiritual tem que ser com o conhecimento. A diferença de uma pessoa para outra é que uma pessoa dedica todo o seu tempo para os ensinos e a outra pessoa vai aceitando as acomodações. Aquela pessoa que está sempre estudando os ensinos, verificando os pormenores dos ensinos, porque é fácil de observar com a dedicação da pessoa, independente da profissão que ela tem, com a sua atenção e a maneira de tornar-se um profissional qualificado, todos os trabalhos que ela executa, ela vê que na próxima vez ela o executa com mais facilidade. E se houve um desvio e aquele trabalho não ficou bom, ela fala onde teve o desvio. É uma clareza. Na vida interior de uma pessoa, ela tem que conhecer os ensinos com esta segurança interior, sabendo assim que na fase seguinte que ela vai encontrar-se com o corpo de matéria fina, ela encontra-se um degrau abaixo do plano enteal, que a fase seguinte vai ser o plano enteal, de onde forma a alma dos animais. E ela vai tendo esta clareza dentro dela e ela vai tendo a confiança. A confiança é conforme a pessoa conhece os ensinos. É uma coisa bem simples e ela vai sendo dinâmica com o seu tempo e ela vai usando o seu tempo para aquilo que necessita. Ela não desperdiça esse tempo, porque ela sabe assim que quando a pessoa está fazendo um trabalho, no meio daquela execução, se há um erro, ela tem que reiniciá-lo e muitas vezes ela perde o material que ela vinha utilizando. A mesma coisa acontece quando a pessoa está indo para uma determinada localidade. Se ela não conhece
o trajeto, ela vai com uma ponderação e se apresenta uma dúvida, ela para e estuda melhor o trajeto que ela está percorrendo e o ponto do trajeto em que ela se encontra. Tem que ser uma clareza. Na vida de uma pessoa, com o conhecimento dos ensinos, ela tem que ter esta mesma convicção interna daquilo que ela encontra se assimilando, pelo distanciamento que nós aceitamos através dos anos, e esse distanciamento é fácil assim de confirmar com todas as pessoas. Se todas as pessoas moram sobre a Terra e a Terra se encontra com esse processo de degradação, quem mora sobre a Terra colaborou para esta degradação. Quem mora tem esta responsabilidade em tornar-se o ambiente que ele mora melhor, um ambiente mais harmonioso. Com isso ele tem possibilidade de melhorar dentro dele, e uma melhora cada um sabe assim que tem que ser de dentro. No caso do grão, para fazer um novo plantio, aquele que faz a colheita desses novos grãos para o plantio seguinte, ele conhece de longe as espigas que ele vai colher. A vivência possibilita esta condição. Na vida física de uma pessoa, cada um vai confirmando as escalas que apresentam numa proporção maior e numa proporção menor. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que faz as podas depois da colheita dos frutos. Ele sabe quais os galhos que ele pode podar e quais os galhos que ele precisa de ter uma modificação para aqueles galhos, na época seguinte de novos frutos, apresentarem fortalecidos. Na nossa caminhada interior é o mesmo procedimento. A segurança que uma pessoa tem que ter com os ensinos é para ela retornar à pátria espiritual, para ela ter dentro dela uma organização com os ensinos que ela estuda. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Em uma pequena escala, num plantio de trigo, cada um vai tendo a oportunidade de observar que os grãos melhores são selecionados para o novo plantio e os grãos mais fracos são selecionados de uma outra maneira, e muitos grãos se perdem. Quando o espírito humano vem para a criação, apresenta a mesma condição. Se uma ou outra pessoa descuida no seu dia a dia, ela vai ter que colher aquilo que vai apresentar para ela. Independente dela, terá que ser feita uma seleção. Na vida física de uma pessoa fica fácil de observar. Toda época ela vai sendo selecionada, ou ela desenvolve qualidades a mais em relação às outras pessoas do seu nível, da sua condição de idade, para as profissões que ela está pretendendo, ela fica mais qualificada, ela terá a possibilidade de fazer a seleção. Mas se ela ficar morna, como a maioria, ela terá que ser selecionada. Nas brincadeiras com as crianças apresenta a mesma condição. Os que apresentam uma qualidade melhor faz a seleção daqueles que ele quer que fique nas suas proximidades para brincar com ele. Na fase de desenvolvimento acontece o mesmo procedimento. Se a pessoa descuida, ela vai ficando às margens do caminho. Na vida interior de uma pessoa, a desigualdade que apresenta na vida externa é cada um que aceitou a acomodação. Todos têm a mesma condição para ter o desenvolvimento. Tanto é que cada um tem a condição de fazer a observação que toda a criança, quando chega nesta terra, vem com uma coragem, vem com aquela personalidade de saber o que ela está querendo e de saber o começo do certo daquilo que ela precisa para as necessidades que ela tem naquele momento. Depois, na fase seguinte, acontece o mesmo procedimento. Cada espírito humano tem dentro dele esta condição. Se acontecer
prazer de ter a desigualdade, tem também a acomodação. Porque se faz um estudo de algumas décadas, vai confirmando assim que hoje a pessoa na vida material apresenta uma estabilidade, apresenta uma segurança. Nenhuma pessoa pergunta qual o procedimento que aquela pessoa utilizou para apresentar esta condição. É comum ouvir falar das condições que a pessoa tem, mas nenhuma pergunta o procedimento que ela utilizou. Estamos sempre falando de pessoas ligadas a fios de luz, a fios com clareza. No processo de desenvolvimento de uma pequena escala, é fácil estas confirmações. Numa escala maior é o mesmo procedimento. Independente do ser humano, a Terra vem sofrendo as transformações e sempre as transformações apresentam de uma maneira benéfica. Uma cidade com o ar poluído apresenta o vento que tira aquele ar poluído e traz outra vez um ar puro que as pessoas, os seres vivos que vivem naquela localidade ficam felizes. Nenhuma pessoa procura estudar o procedimento que existe além daquilo que ele vê com a matéria grosseira. Todas as coisas apresentam um fio, que esse fio apresenta uma outra grandeza maior, que é o caso quando todos os elementos que a natureza tem, que manifestam, nenhum ser humano faz um trabalho de ir além daquele estudo. Cada um sabe assim que se coloca a semente no solo, aquela semente traz uma espiga, contendo multiplicadamente o número de novos grãos, que a pessoa pode selecionar muitos para um plantio seguinte. Cada um sabe que a terra, independente das pessoas, apresenta um empobrecimento. E a maneira que aquele agricultor tem para deixar outra vez aquela terra enriquecida é com uma substituição de plantios. Possibilita esta condição. E cada um sabe que renovar aquele solo é somente com a mudança, com um novo tipo de cultivo. Para o espírito humano apresentar uma mudança dentro dele, ele tem que mudar a maneira que ele estuda os ensinos. Somente assim ele terá uma nova visão. E é uma coisa necessária, porque naquele nível em que ele se encontrava, o jeito que ele utilizou, ele apresentou uma saturação. Uma ou outra pessoa pode falar assim que tem muitas coisas nos ensinos que ela não entende, mas ela tem vontade de entender ainda. Tem esta possibilidade, porque quando Jesus traz a sua mensagem, ele está querendo que a pessoa aprofunda. E um aprofundamento no corpo de matéria grosseira tem uma limitação. No tempo seguinte, quando ela atua com o corpo de matéria fina, essa limitação é ampliada. E vai chegar outra vez numa fase em que, através do corpo de matéria fina, ela não terá como ter um aprofundamento, tem a limitação. Mas todos os dias a pessoa tem que encontrar-se com esta condição interna, sabendo assim que ela nunca vai conseguir preencher dentro dela todos os degraus que os ensinos apresentam. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus teve a condição de trazer esta clareza, porque cada espírito humano, para retornar à pátria espiritual de uma forma consciente, a saída dele de uma forma inconsciente e a sua caminhada pela criação, possibilitando voltar consciente no processo de amadurecido, é conhecendo os ensinos e observando que quando ele conhece os ensinos, ele vai tendo uma gratidão dentro dele, e esta gratidão é uma coisa física. Para aquele que tem, a vida dele é uma harmonia.
Com esta harmonia, o ambiente em que ele atua apresenta aquela segurança, aquela determinação. Todo instante ele encontra-se em estado de alerta, e esse estado de alerta não quer dizer ficar alerta com outras pessoas, alerta com ele mesmo, observando os tipos de pensamento. Retornar à pátria espiritual é com uma condição de alerta, tornar-se consciente, possibilitando assim desfazer dos fios que foram tecidos durante a sua caminhada. E cada um sabe que nós tecemos os fios no ambiente de trabalho, tecemos com os colegas, tecemos com os filhos. E esses fios têm que entrar naquela condição anterior de confiar que aquele que se encontra sobre a criação é uma criatura do Criador, que se encontra naquele nível em que ele tem e a maneira que ele terá que fazer para ter o desenvolvimento. É fácil assim de observar que um pai só pode ajudar um filho um tanto. Se aquele pai ajuda um tanto a mais, aquele filho fica prejudicado. Do jeito que a criança tem que desenvolver o centro motor, a resistência da sua musculatura, para poder contar com o seu corpo, um filho na fase adulta é o mesmo procedimento. É ele que tem que observar que não adianta frequentar lugares, ele tem que trazer os ensinos para o seu dia a dia e procurar viver de acordo. É bem interessante porque quando a pessoa se encontra sozinha, quando ela vai estudando os ensinos, ela percebe que nas suas proximidades tem influências diferentes e estas influências ela não pode pegar dela, porque ela sabe assim que ela precisa de preencher o nível em que ela se encontra de matéria grosseira, que estas influências teriam que estar atuando de uma maneira diferente, é de dentro para fora, possibilitando que o seu espírito manifesta. Cada um tem esta condição do seu próprio espírito manifestar. Se uma pessoa não deixa o seu espírito manifestar, ela acha que uma influência externa vai apresentar a ela uma segurança. Não tem como apresentar, é só a pessoa aprofundar um pouco mais nos ensinos e aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre a sua profissão, um pouco mais que ela tenha um aprofundamento na profissão, ela vai observar assim que aquele colega de trabalho que apresentava como muito qualificado para aquela função, em pouco tempo ela supera aquele colega nos conhecimentos e na maneira melhor de resolver aquelas funções. Com os ensinos é o mesmo procedimento. A segurança que uma pessoa precisa de ter é com os ensinos. Com isso, a estrutura interior dela é diferente. Ela sabe assim que todas as coisas externas não apresentam uma segurança. Ela, para ficar segura, para voltar à pátria espiritual, essa segurança tem que tornar-se de uma maneira consciente, conhecendo todas as fases que a vida material apresenta e conhecendo todas as etapas que a vida de matéria fina apresenta. Não tem uma coisa que é separada da outra. Aquele agricultor que colocou aquelas sementes no solo, o tempo para a germinação, o tempo para o desenvolvimento daquela semente, ela se encontra no tempo dela, ele terá que aguardar, e esse aguardar não é de uma maneira paciente, ele procura sempre fazer a supervisão daquele trabalho que ele foi feito. Nós, para termos a segurança interior nos ensinos, temos que fazer esta observação e de ir sentindo aquilo que nós fazemos, se está apresentando aquela segurança que precisa de ter. O procedimento das coisas externas tem um tempo, independente da pessoa, vai apresentando o envelhecimento, mas à medida em que a pessoa vai tendo o aprofundamento nos ensinos, na mensagem que Jesus trouxe e conhecendo o livro na luz da verdade, ela vai observando que dentro dela vai formando o seu corpo de matéria fina, que vai tendo uma estrutura, uma solidificação, e à medida em que ela relaciona com as outras pessoas, ela apresenta uma segurança
E essa segurança é de uma maneira segura, porque as outras pessoas respeitam e ela vai tendo esta paz dentro dela pelo seu conhecimento, pela sua convicção.